Coveste 2009, primeira etapa, tipo A, Química, questão número 73. As massas atômicas são essenciais para os cálculos da química. Se uma nova escala de massas atômicas médias fosse definida, baseada na suposição da massa de um átomo de carbono 12, ele carbono, cuja massa atômica é igual a 12, ser exatamente uma unidade. Qual seria a massa atômica média do neônio? Massa atômica média do neônio, na escala atual, 20,18 unidades. Bom, primeiro podemos falar da organização dos elementos químicos. Quem primeiro organizou os elementos, na forma mais recente, foi Mendeleev. Mendeleev observou que a maioria das propriedades físicas e químicas dos elementos era uma função periódica de suas massas atômicas. A organização da tabela periódica de Mendeleev era em função da massa atômica do elemento químico, o que foi um equívoco. Talvez, pela falta de dados experimentais, Mendeleev tenha cometido um equívoco nessa afirmação. Mas a tabela periódica de Mendeleev serviu para a tabela periódica atual, que é a tabela de Moseley. A tabela de Moseley afirma que a maioria das propriedades físicas e químicas dos elementos é uma função periódica de seus números atômicos. Enfim, o que nós gostamos de deixar claro é que qualquer fato pertencente à massa atômica de um elemento químico ou ao número atômico de um elemento químico, nós devemos ir à tabela periódica, procurar o símbolo desse elemento químico e na tabela periódica buscar a sua massa atômica e o seu número atômico. Uma vez, qualquer que seja a tabela, a massa atômica que você encontra na tabela periódica, ela é a massa atômica do isótopo mais estável. E ela foi calculada em função de 1/12 do carbono 12, que é conhecido como unidade de massa atômica, antigamente uma, ou simplesmente unidade, como uma nova recomendação da IUPAC. Com isso, podemos observar o cálculo da massa atômica de um novo neônio. A massa atômica atual do carbono, 12 unidades. A massa atômica sugerida, de acordo com o enunciado, de uma unidade. A massa atômica do elemento químico neônio é igual a 20,18 unidades. Com isso, nós teremos uma massa do novo neônio. Bom, podemos fazer uma multiplicação cruzada e nós teremos que 20,18 será igual a 12x, de modo que x será igual a 20,18 dividido por 12 unidades. O item correto é o item A. Encerrada a questão.